Pessoal, vamos dar continuidade então na resolução das questões relativas aí à semana 10, dia 3. Questão 11. Aos juízes, ainda que em disponibilidade, é vedado o exercício de qualquer outro cargo ou função pública. E aí, certo ou errado? Tá errado, porque qualquer outro, temos uma ressalva. Qual é a ressalva? É o qual? Magistério. Então, o juiz, quando em disponibilidade, ele pode exercer a função de magistério. Artigo 95. Aos juízes é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Então, está incorreto, porque é vedado qualquer não, de magistério pode. Os juízes adquirem a vitalicidade após 2 anos de exercício. O que acontece? O que acontece nesta situação aí? Nessa situação, cabe, após 2 anos, os juízes de primeiro grau. Ok? Por quê? Que nós vamos ter aí os tribunais superiores. Então, os tribunais superiores. Esses tribunais superiores, eles vão entrar pelo 5º constitucional, ok? Tribunais superiores não, vamos colocar, deixa eu separar aqui para ficar melhor, não esquece que eu falei. Os tribunais, vamos fazer um esqueminha aqui para você lembrar depois. Então, os tribunais de segundo grau e tribunais superiores. Nós temos os tribunais e temos mais os tribunais superiores. Esses caras vão ter aí, por exemplo, os advogados. Esses advogados adentram nesses tribunais pelo 5º constitucional, a regra, ok? Por exemplo, nos TJs, no TST, no TRT, no TRF. Ou vai ser por onde? Pelo terço constitucional. Quem quer pelo terço constitucional? STJ. Ok? Então, esses caras aqui, por exemplo, do STJ ou desses outros aqui, ou do terço constitucional ou do 5º constitucional, eles vão adquirir, vou por aqui, adquirem a garantia da vitalicidade. Quando? No momento da posse. Então veja que esses caras aqui é diferente do juiz de primeiro grau. O de primeiro grau, ele precisa o que? Após
2 anos realmente. E os demais aí tribunais superiores vão ser no momento da posse, ele já adquire a vitalicidade, ok? Então esse direito não depende de participação em curso oficial, também está errado. Depende sim. Ou em curso reconhecido por Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Então vamos ver o que diz o artigo 93. A Lei Complementar de Iniciativa do STF disporá sobre o Estatuto da Magistratura observar os seguintes princípios: a previsão de cursos oficiais de preparação e aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória, olha só, etapa obrigatória para o vitaliciamento. Então, etapa obrigatória para o vitaliciamento. Então, realmente precisa sim aí da participação em curso oficial, ok? Então, constituindo aí então a etapa obrigatória a participação em cursos oficiais ou reconhecido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados. Então, a questão está incorreta. Questão 13. O governo de determinado estado da federação publicou uma medida provisória que altera os dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em protesto contra a referida MP, alguns estudantes do ensino médio do estado ocuparam as escolas públicas, impedindo que os demais alunos frequentassem as aulas. O Ministério Público Estadual ingressou com uma medida judicial requerendo a imediata reintegração e desocupação das escolas invadidas. A medida judicial requerida foi deferida por um juiz de primeiro grau que tomou posse há 20 meses, ou seja, menos do que 2 anos, ok? Essa informação é importante para a resolução da questão, certamente. Então, na situação hipotética em apreço, caso tivesse praticado alguma irregularidade no exercício da função, o juiz poderia perder o cargo por deliberação do tribunal ao qual se encontra vinculado. Correto? Correto. Até 2 anos ele pode perder o cargo por deliberação do tribunal e após esses 2 anos por sentença judicial transitada em julgado, ok? Artigo 95, inciso 1º. A vitalicidade, então, é uma garantia a quem? Aos juízes, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo a perda do cargo nesse período, ou seja, dentro desses 2 anos de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado. Então ele pode perder? Pode. E nos demais casos, por sentença judicial transitada em julgado. Então, a questão está correta, porque ele disse que o quê? Que poderia perder o cargo por deliberação do tribunal ao qual se encontra vinculado, e a charada estava aqui, para matar ela há 20 meses, ou seja, menos de 2 anos. A questão 14 vai falar que não é permitido aos juízes dedicar-se à atividade política partidária, salvo se licenciados. Então aqui não há exceção, certo? Então, ainda que esteja licenciado, não é permitido ao juiz dedicar à atividade político-partidária, perfeito? A não ser que o cara seja exonerado, que vai deixar de ser juiz, ou esteja aposentado, mas o juiz não pode dedicar-se à atividade político-partidária, ainda que licenciado. Então, aos juízes é vedado dedicar-se à atividade político-partidária, ponto final, não tem exceção. 15. De acordo com a STF, a garantia da inamovibilidade não alcança juízes substitutos, ainda que assegurados pelo Instituto da Vitalicidade. Então veja, essa situação aqui aparentemente é tranquila, mas havia uma discussão, certo, na doutrina, até mesmo na jurisprudência, que o STF teve que vir e intervir. Então veja, tem aqui que a inamovibilidade, ocorre inamovibilidade, então salvo no interesse público, então tem exceção, mas
achavam que não se alcançava aos substitutos. Então o cara acabou de entrar na carreira. Então vai ter o quê? A inamovibilidade é a garantia de toda a magistratura, incluindo o juiz titular e o substituto. Perfeito? Então, concessão da segurança, então a inamovibilidade é, nos termos do artigo 95.2 da Constituição Federal, garantia de toda a magistratura, alcançando não apenas o juiz titular, mas também o juiz substituto. Perfeito? Então, pode sim. Então, o magistrado só poderá ser removido por designação para responder por determinada vara ou comarca ou prestar auxílio com seu consentimento. Então, só com seu consentimento, ok? Ainda que se o interesse público o exigir. Legal? Então, tem interesse público, salvo por motivo de interesse público, mas tem que ter o consentimento do juiz de acordo com o STF. Então, alcança eles? Alcança. Então, risca esse não aqui. 16. A inamovibilidade constitui uma garantia que é deferida apenas aos juízes titulares, não alcançando os substitutos. Ficou fácil? Acabamos de ver aí que alcança a todos. O juiz não poderá exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes decorrido 3 anos de afastamento do cargo por aposentadoria ou por exoneração. É a famosa chamada quarentena, correto? Isso daí tem a ver com o princípio da moralidade. Então, aos juízes é vedado exercer a advocacia no juízo ou tribunal, aqui inclui então tribunais superiores e inclusive o Supremo. Perfeito? Então, correto. Questão 18. A regra segundo a qual os juízes não podem, antes de decorrido 3 anos de afastamento do cargo, exercer a advocacia no juízo ou do tribunal do qual tenha se afastado, aplica-se tanto ao afastamento quanto por aposentadoria quanto por exoneração. Então, tanto o afastamento por aposentadoria quanto por exoneração, ele deve obedecer esses 3 anos, correto? Correto. Então, ó, aos juízes é vedado exercer a advocacia no juízo ou tribunal no qual se afastou antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou por exoneração. Questão correta. Questão 19. A regra constitucional que proíbe o magistrado, proibição ao magistrado de exercer a advocacia no juízo ou tribunal no qual se tenha afastado antes do decorrido período de 3 anos, contado do afastamento do cargo, aplica-se tanto ao Poder Judiciário Estadual quanto ao Federal de qualquer instância, incluindo aí o STF, o STJ e os demais tribunais superiores, ok? Ok, porque relaciona-se com o princípio da moralidade. Então, esse tribunal inclui os tribunais superiores e também o Supremo, perfeito? Questão correta, portanto. Última questão. O juiz de primeiro grau adquire a garantia da vitalicidade a partir da sua posse? Não. A gente viu que a partir de quando? A partir de 2 anos de exercício, ok? Então, a vitalicidade que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo a perda do cargo. Então, nesse período de deliberação do tribunal a que estiver vinculado e nos demais casos e sentença judicial transitada em julgado. Então, 2 anos ele para adquirir a vitalicidade, tratando-se ele de juiz de primeiro grau. Então, a partir da sua posse é só os tribunais ou seja, de segunda instância aí, de segundo grau, ok? Então, terminamos aí nossa bateria, vamos para a próxima.